Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez, né, para gravar os meus vídeos. Bom, gente, agora eu tô voltando, né, às minhas aulinhas, mas antes de começar, deixa eu falar uma coisa, gente. Uma das coisas que é muito importante, eu acho que todo mundo fala isso, né, mas a gente tem que vivenciar na prática, né, gente? É a gente aprender a se amar do jeito que a gente é. O Senhor, ele tem me ensinado isso. Claro que em alguns momentos, né, gente, nós temos os nossos perrengues da vida, nós temos os nossos altos e baixos, temos sim. Não dá também para florear e falar que é tudo flores, porque não é verdade, né, gente? Deixa eu ver se estou gravando aqui, se eu não estou falando sozinha. Pois bem, gente, então uma das coisas que o Senhor, ele tem me ensinado é justamente isso, né? A não florear, né, gente? Porque às vezes a gente floreia muito e esquece de ser realista. Que a mudança do corpo, gente, faz parte. Isso é pro homem, é pra mulher. A gente não vai ficar jovem pro resto da vida. Infelizmente ou felizmente, Deus sabe todas as coisas. Mas a realidade é, gente, que a juventude ela passa para todo mundo. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a lei da natureza quem fala. É o que Deus determinou para cada um de nós. Então, gente, a mulher, a partir dos seus 30 e poucos anos, seus 40 principalmente, a partir dos seus 40 anos, gente, o corpo muda. Tem mulheres que mudam até antes dos 40 anos, né? Dependendo da genética. Então, gente, tem pessoas que elas não são muito favoráveis em termos de genética, né? Então, gente, o corpo muda. Eu vejo pessoas mais jovens do que eu, que se você olhar, tem seus 30, 30 e poucos anos, que tá pior do que eu. Então, gente, isso é natural. Só que a gente tem que aprender a se aceitar do jeito que a gente é e entender que isso faz parte da vida. A gente é pobre e não tem dinheiro. E tem também a questão da genética também, que favorece ou desfavorece, né, gente? Então a gente tem que olhar para todas essas situações para a gente não se cobrar mais do que a gente pode oferecer. Porque senão a gente vai ficar frustrado. A gente vai se sentir frustrado, por quê? Porque a gente vai se sentir, se a gente alimentar isso, a gente vai se sentir inferiorizada ou inferiorizado no caso do homem, né, gente? Então a gente tem que entender, gente, que a mudança do corpo ela faz parte. Principalmente quanto mais velha a gente vai ficando, mais vão acontecendo essas mudanças. Só que a gente tem que entender e aprender a se aceitar do jeito que a gente é e fazer benefícios acerca disso. Procurar melhorar a alimentação. É difícil? É, gente, mas a gente tem que procurar tentar, né? Procurar fazer exercícios físicos. Às vezes, se o exercício é dança, aquilo que você gosta de fazer, que você pode ou tem tempo para fazer. Isso é bom, gente. Procurar arejar a mente em lugares, né, que tem tudo a ver com Deus, que é a natureza, mas principalmente, né, gente, vamos além, o espiritual, né? Às vezes é difícil, nem sempre a gente tá bem, né, gente? Espiritualmente falando, às vezes a gente tem os nossos problemas, enfim, nem sempre a gente tá legal, mas é muito importante isso, gente. É muito importante a gente realmente buscar a presença do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é Deus quem rege todas as coisas. Eu não vou dizer para vocês que eu sou um grande exemplo de busca, gente, que eu estaria mentindo, sabe? Eu todos os dias tenho tentado, na misericórdia do Senhor, trabalhar um pouco isso em mim. Eu gosto muito de assistir vídeos que falem a respeito do Senhor, que ensinem algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo. Eu gosto muito de vídeos assim, né? Mas na prática mesmo a gente tem que aprender a gente, né? Tendo intimidade com Deus. Isso é muito importante, né? Nós termos intimidade com Deus. Então, é importante a gente entregar-se realmente ao Senhor. Em que sentido? No sentido de que, a partir do momento que existe essa entrega em relação a Deus, gente, a gente fica bem consigo, né? A gente começa a ter ânimo, porque muitas das vezes a gente não tem, gente, só um momento. Porque muitas das vezes a gente não tem, gente. Às vezes a gente se entristece sim, com as coisas da vida, sabe? Nem todos os dias são flores, não é. Não adianta a gente florear e falar que é, porque não é verdade. Nem todo dia a gente tá bem. Mas o Senhor, ele vai dando graça, sabe? Todos os dias o Senhor, ele vai dando graça para cada um de nós. E muitas das vezes a graça tá no quê? Em a gente fazer algo em benefício de si mesmo, para nós. Isso não é ser egoísta, isso é cuidar de si, né, gente? E às vezes a gente tem que abrir mão realmente dos outros para pensar na gente,
né? E muitas das vezes a gente é visto como egoísta. Ah, poxa, então eu sou egoísta porque eu tenho que pensar em mim. Se eu não pensar em mim, ninguém mais vai pensar. Hoje em dia, pior ainda, porque antes eu tinha minha mãe, hoje eu já não tenho. Então, e pai não é a mesma coisa que mãe, né, gente? Por mais que goste, que cuide, mas não é a mesma coisa, não adianta. A mãe, quando é mãe mesmo, ela tá mais próxima do amor incondicional de Deus. Não tô falando que são também todos os pais, né, gente? Tem pais e pais. Meu pai é uma pessoa boa, mas ele é mais desligadão. Ele é aquela pessoa que precisa de mais assistência. Minha mãe não, minha mãe já era aquela pessoa que dava assistência. Então, hoje em dia, por que eu sinto tanta falta? Justamente por isso, né? Então, gente, quando a gente está em volta da gente, de pensar no nosso bem-estar, isso vai fazendo bem. Não quer dizer que não vão haver dias de choro, não quer dizer que não vão haver dias difíceis, não é nada disso, gente. A dificuldade, ela vem para todos nós, é que a gente tem que vencer um dia de cada vez. Mas a dificuldade, ela vem para todos e a gente tem que saber lidar com isso. E às vezes o lidar com isso implica no quê? Em você olhar para si e ver o que você precisa, sabe? Para se cuidar. E muitas das vezes, gente, não são coisas imediatas, né? São resultados paulatinos que vão vir dia após dia. Porém, o que a gente não pode deixar é de tentar, é de continuar, é de fazer. Porque o resultado em algum momento vai vir, mas não do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente quer, né? Porque muitas das vezes o que Deus vai fazer por nós é aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer que faça. E isso, com o passar do tempo, o Senhor ele vai nos ensinando, ele vai dando respaldo. Eu pensei, fazia tempo que eu não gravava um vídeo, deixa eu gravar um videozinho, né? Vai ser divertido. Então pega um cabo de vassoura e eu sempre coloco uma TV, né, para ver, para me estar acompanhando os exercícios, né, e tudo. Porque isso é importante, né, gente? Enquanto isso, eu vou tentando falar aqui com vocês. Então, gente, é importante a gente se amar, independente de qualquer coisa, independente do nosso estado. Porque se nem a gente se acolhe, a gente vai esperar que o outro venha acolher, né, gente? Isso é complicado. Às vezes a pessoa pensa, ai, mas por que fulano é assim? Fulano vive tão sozinho, fulano não tem ninguém, fulano não casou. Ontem foi dia dos namorados, né, gente? Mas, gente, às vezes tem pessoas que estão com alguém e estão sozinhas do mesmo jeito. Muitas das vezes porque tem pessoas que fazem você se sentir assim, mas também muitas das vezes porque você mesmo se coloca nessa condição. Então, gente, isso é muito relativo. Vai muito de estado de espírito. Eu acho que seria essa a palavra, sabe? Vai muito de estado de espírito, sabe? De como você se sente diante das circunstâncias, diante daquilo que você passa, sabe? Vai muito disso. Então, gente, é muito importante a gente priorizar um pouco a si mesmo, sabe? Isso não é ser egoísta, gente, é cuidar de você, é se amar. E outra coisa também, né, gente? Se você não se amar, ninguém mais vai te amar. Porque se nem você se aceita como é que os outros vão aceitar a gente? Hoje em dia eu aprendi muito isso, sabe? Deus foi muito trabalhando na minha identidade a respeito disso. Sabe, para mim ter amor a mim mesmo, saber dizer não para as coisas que eu não concordo, que eu não aceito. Sabe, na maioria eu digo sim, porque da minha personalidade eu não sou uma pessoa afrontosa não, gente. Se não é uma coisa que vai me atrapalhar e me prejudicar, na maioria das vezes eu falo sim. A bem verdade é essa, eu não tenho esse problema. Eu tenho segurança para ser assim e assumir o que eu sou. Mas se também precisar falar não, hoje em dia eu aprendi. Né? O Senhor ele foi trabalhando também em mim. Então, hoje em dia, se eu tiver que falar não, eu não tenho problema. Mas se eu falar sim, é porque realmente não me incomoda. Eu não tenho problema, sabe, com isso. Mas tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm essa dificuldade de falar não, né? Quer agradar todo mundo. Gente, de verdade, preguiça hoje em dia. Eu não procuro mais agradar ninguém. Porque no final das contas, gente, é você e Deus. É você e Deus. E fisicamente falando, é você sozinha. Sem essa questão, se for contar, né, a questão espiritual, né? É você e Deus ou você realmente só. Entendeu? No sentido físico. Então, gente, a gente tem que aprender que a gente não tem que viver em função de agradar as pessoas. Porque o que quer que você faça, o dia que você desagradar, você não presta. Você pode agradar 100 vezes, mas se você desagradar uma, vai ser aquela uma que vai ser marcada. Não vai ser o total de vezes que você agradou. Vai ser o não que você disse uma vez. Então, gente, a gente tem que aprender isso, entendeu? Que isso não nos define. Foi uma coisa que Deus foi me ensinando. Aprenda isso, sabe? Não te define.
Porque quem gosta da gente como a gente é. Agora quem não gosta, não vai mudar de opinião mesmo que você faça aquilo que a agrade. Isso é relativo, tem pessoas que não gostam mesmo e não adianta. Não adianta você achar que isso vai fazer a diferença, porque não vai. Tem pessoas que são realmente difíceis nesse sentido. E não é difícil porque a pessoa te fala um não. Não, gente, é difícil de concordar. Tem gente que é chato, sabe? Tem pessoas que são chatas de lidar. Sabe, tem pessoas que tudo fala não, sabe? Aquela pessoa chata. Tem pessoas que falam não, muitas das vezes sabendo que você tá certa. Só para poder contrariar, sabe? Isso a gente vai encontrar na vida. Em todo tipo de lugar, até mesmo em casa, na família. E em todo tipo de lugar também, né, gente? Tem pessoas que vão discordar de você só pelo prazer de discordar. Isso não quer dizer que você esteja errado, mas porque a pessoa talvez não goste de você, ou porque a pessoa te inveja, sei lá, por cargas d'água, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas inveja do que de mim? Às vezes, gente, a inveja não é daquilo que você tem, mas daquilo que você é como pessoa. Então tem pessoas que têm inveja, às vezes, daquilo que o outro é. Não tem motivo, mas tem. Na cabeça da pessoa tem. Sabe? Então, às vezes, é o que você é, como você é, a maneira como você reage às coisas, que para a pessoa, muitas das vezes, acaba sendo até ofensivo. Sabe? Então, gente, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem pessoas que, por mais que você faça, por melhor que você seja, ela nunca vai gostar de você. Sabe? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não vai mudar de opinião. Ou você aprende a gostar da pessoa de graça, assim como Jesus fez com Judas, né? Porque foi o que aconteceu. Jesus, ele sabia que Judas ia traí-lo. Ou acha que não? Claro que sabia. Deus sabia, Jesus sabia que ele ia traí-lo. Mas mudou o que Deus é? Não, não mudou. Por quê? Porque o comportamento de Judas não definiu o que Jesus é. Então que assim seja na minha e na tua vida. Que o comportamento das pessoas realmente não nos defina, né? Que a gente consiga ser o melhor para nós e para os outros, independente do comportamento das pessoas. Porque nem todo mundo vai gostar da gente, não adianta, gente. Eu sempre fui aquela pessoa, há um tempo atrás, que procurava agradar todo mundo, sabe? Eu era muito boba, assim. Eu trato as pessoas bem, eu continuo do mesmo jeito, porque é o meu jeito de ser, e graças a Deus é uma questão também de educação. Mas hoje em dia, eu não disfarço se eu não gostar de alguma coisa, sabe? Eu procuro já demonstrar, ou eu falo, ou a minha reação já fica muito clara no meu rosto, sabe? Eu já demonstro, é isso, sabe? Esse negócio da gente querer agradar a todo mundo, gente, não vai rolar. Tem pessoas que por melhor que você seja, por mais que você faça, não adianta, não vai gostar de você. E tudo bem, cada um tem uma maneira de ver a vida. Eu não posso obrigar o outro a olhar a vida como eu olho, pelo meu olhar. E nem posso obrigar a pessoa a medir a vida como eu meço. Então, tudo bem. O que não pode é a pessoa me definir por aquilo que ela é. Se ela é uma pessoa frustrada na vida, se ela é aquela pessoa rancorosa, se ela é aquela pessoa manipuladora, que quer manipular todo mundo do seu jeito, eu não posso me definir me igualando à pessoa. Mas eu posso lidar com a pessoa? Posso. E dentro do possível também, se não dá, se afastar. É simples assim. Tem pessoas que você pode amar, mas às vezes não dá para estar junto. Isso é em qualquer relacionamento, gente. É numa igreja, é numa família, é num relacionamento de vida sentimental. Às vezes tem pessoas que você pode até amar, mas às vezes você conviver junto é outra coisa. De repente a pessoa não se afina com você e você não se afina com a pessoa. Sabe? Então é diferente, gente. Às vezes o amar não é só estar próximo, às vezes o amar também é se afastar. Sabe? É você ver e ser realista. Que apesar do que você possa ver, sentir por qualquer pessoa, até em amizade, você sabe, ó, fulano é bacana, mas não dá pra estar junto. Fulano é legal, mas não dá pra estar junto. Por quê? Porque muitas das vezes, gente, a gente tem que olhar que não se trata só do que a gente pensa, do que a gente sente. Se trata também do que o outro pensa e sente. E às vezes o que o outro pensa e sente não inclui você. E isso pode ser também amizade. Eu não falo só com vida sentimental, não. Eu falo também com amizade. Todo tipo de relacionamento. Às vezes até em trabalho. Sabia que até em trabalho tem gente que fala, no trabalho, não, a gente não tem que engolir nada. Respeito é respeito. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas é obrigado a respeitar. Então é simples assim. Então, gente, a gente tem que aprender
que por melhor que você seja, por mais que você goste das pessoas, por mais que você as trate bem, às vezes isso não vai fazer com que a pessoa retribua da mesma maneira para você. Não vai fazer com que a pessoa goste de você com a mesma intensidade. Vocês acreditam, gente, que às vezes tem pessoas que pensam... Por que tem muitas pessoas que se frustram nos relacionamentos? Até no relacionamento, aí eu entro no sentimental. Porque as pessoas esperam que o outro faça por ela aquilo que ela faz. Não adianta, gente. Tem pessoas que não vão fazer. Aí você escolhe o que tu quer pra tua vida. Entendeu? Mas tem pessoas que elas não vão fazer porque não é delas. Sabe aquelas linguagens do amor? As 5 linguagens do amor? É mais ou menos aquilo. Claro que também, né, gente, tem uma questão também de que você tem que ver o quê? O que serve pra você no sentido de que você também não pode ficar à mercê dos outros, entendeu? Aí já entra outros relacionamentos também. E se respeitar acima de tudo. Porém, você tem que entender que o fulano, a fulana, é isso e acabou. Não vai mudar simplesmente porque você quer que mude. Ou você aprende a gostar e aceitar a pessoa do jeito que a pessoa é, ou simplesmente você não convive e é simples assim. Entendeu? Por que tem muitos relacionamentos, gente, que não dão certo? Por causa disso. Sabe? Porque as pessoas, elas ficam... Eu não tô falando aqui, gente, mas você tá falando isso, mas você nem tem relacionamento, por que você fala isso? Gente, às vezes melhor é quem aprende estando fora do que quem tá dentro para aprender. Às vezes você fora também aprende. Não é só, você não precisa estar dentro para você simplesmente aprender. Às vezes mesmo você não estando dentro, você aprende. E um dia eu estive também dentro e eu sei como é. Então eu posso falar com autoridade porque eu sei o que eu estou falando. E não é só a nível sentimental, não, é a qualquer tipo de relacionamento. Porque eu tive muitos relacionamentos frustrados em várias áreas. Mas será que você não era o único denominador em comum? Pode ser. Tudo bem, pode ser sim, mas também pode ser não. Porque às vezes, gente, a gente pensa assim, porque fulano é em várias coisas, parece que o fulano é o problema. Será? Será que é isso mesmo? Vamos contar aqui na Bíblia e colocar como exemplo José. José, Davi, não eram pessoas de Deus, eram pessoas que Deus abençoava, que Deus usava. E não se viram muitas das vezes sozinhos nas situações. Isso significava o quê? Que eles eram ruins, que eles não prestavam? Não, não significava isso. Significava sim que Deus afastou muito daquilo que não era para o caminho deles e que iria atrapalhar. E que também nos momentos em que eles estivessem só, eles teriam que aprender. Assim é comigo e assim pode ser com você. Né, gente? Então isso é muito relativo. Às vezes as pessoas querem julgar muito por aquilo que elas acham. É que nem rede social. Às vezes você vê as pessoas postando coisas todas alegres e felizes, você não sabe o que o outro passa no íntimo. Você sabe se a pessoa está ali postando e está feliz mesmo? De repente é o meio de trabalho dele ou dela. De repente a pessoa está ali para mostrar realmente uma aparência que ela não vive. E é isso, gente. E dá para provar se o fulano está bem ou não? Não dá, gente. Sabe por quê? Porque o coração é só Deus quem conhece. Os pensamentos é só Deus quem conhece. Nós não conhecemos. A gente não pode falar do que o povo, do que as outras pessoas sentem, né? Do que o povo pensa, do que o povo sente. Cada um conhece a si. E sabe, às vezes nem a gente consegue conhecer literalmente, né, gente? A gente se surpreende com tantas coisas. Então o Senhor, ele foi me ensinando isso, sabe? E às vezes, gente, é isso, é não definir o seu sentimento pelos outros. É fácil, claro que não, gente. Eu não vou errar por causa disso? Claro que não, gente. Eu posso errar do mesmo jeito, não é porque eu estou falando aqui que eu estou isenta ao erro. O fato de eu estar falando o que eu penso a respeito disso são vivências que eu já tive em algumas situações da minha vida. Mas não quer dizer que eu nunca vou cometer erro, que eu estou blindado disso. Não, gente, não tem nada a ver com relação a isso, tem a ver com experiência, tem a ver com coisas que a gente aprende ao decorrer do tempo, entendeu? Isso não significa que a gente não vai mais errar. Pelo contrário, a gente corre o risco de errar do mesmo jeito. Então, gente, que nessa manhã você fique com essa reflexão para a sua vida, sabe? Na graça de Deus. Porque só Deus pode dar aquilo que ninguém mais pode. Só Deus pode abençoar e mudar aquilo que ninguém mais pode. Sabe? Só Deus pode transformar. E muitas das vezes não depende só de mim ou de você. Depende também de outras coisas, de outras pessoas. E depende também do querer, além de tudo. E principalmente depende mais de Deus do que de nós mesmos. Então, gente, a gente tem que aprender isso, sabe? Pra gente não se frustrar. Porque às vezes a gente espera do outro mais do que o outro pode dar. E aí é onde a gente vai se frustrar mesmo, gente. Faça
porque você quer fazer. Não faça porque você acha que é obrigação fazer. Não faça porque você quer retribuição, porque isso não vai acontecer, a gente pode ter certeza. Mas não vai mesmo. Entendeu? Não vai. Não adianta você esperar isso. Claro que você também não pode ser só a pessoa que oferece, certo? Se só você oferece, não tá legal, não é o certo. Entendeu? Tem algum desequilíbrio aí. Mas se o que você oferece não faz diferença para você, no sentido negativo, não te faz mal, por que não oferecer? Às vezes, se você for parar para pensar no ponto de vista espiritual, às vezes tem pessoas que precisam justamente daquilo que você oferece, porque ela não tem a capacidade de oferecer. Mas às vezes é isso, gente. Às vezes a pessoa precisa justamente daquilo que você oferece. Às vezes o outro não tem capacidade de oferecer. E tudo bem. Então, não se sinta menor, menos, né? Seja você homem ou mulher, porque você está oferecendo mais. Ou você se sente oferecendo mais. Não, isso não define você em nada. Pelo contrário, use as suas experiências, os seus testemunhos de vida para ajudar alguém, porque de alguma forma vai servir. Bom, gente, é isso que eu queria deixar como reflexão para vocês. Tenham todos um bom dia, beijos e até mais. Tchau, tchau.